Hoje eu vou mostrar um pouco mais sobre o Bot Sniper, o meu principal robô trader de análise a curto prazo. Aqui você vai entender o porquê que ele é tão diferenciado, quais são os principais indicadores que ele trabalha. Ele é totalmente estruturado na minha principal estratégia manual. E hoje eu quero deixar bem claro o porquê que eu vim deixando aí de utilizá-lo nos últimos dias. Os alunos do Trader Consistente já sabem o motivo e nesse vídeo eu vou explicar porque o motivo que ele foi praticamente deixado um pouco de lado vai acabar e vocês vão entender. Fala seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui. Hoje vamos tirar algumas dúvidas sobre esse Bot Sniper. Eu utilizava ele diversas vezes durante a semana. A galera, os alunos também utilizavam, os seguidores perguntavam bastante e de repente a minha utilização foi diminuindo cada vez mais. Mas não porque o robô não era eficiente, e sim porque houve uma troca de APIs aqui na própria Derive.com. Eu vou explicar de uma forma mais resumida o que aconteceu, que começou a gerar diversos bugs na operação e acabou afastando cada vez mais a utilização dele, só que agora nós arrumamos aí uma solução, né? E eu vou falar o que foi que aconteceu. Aqui, gente, nós temos o meu Bot Sniper. Interface da Binary, aquela clássica que a gente gosta de utilizar, pelo menos a galera mais antiga curte. É o único robô hoje em dia praticamente que eu utilizo sem loss virtual, porque eu confio na configuração dele. Dificilmente ele vai pegar 5 loss seguidos, né? Não apenas pela barreira de compensação, mas sim pela análise que ele faz. E eu vou mostrar para você que não é uma análise pequena. E vamos ver aqui como que ele está trabalhando hoje em dia. Aqui, ó, eu tenho colocado ele para testar praticamente todos os dias, tá? Coloquei ele aqui ó, às 11h33, hoje de manhã. Agora a última entrada foi às 2h45. Ele está com 33 wins e 7 loss. Um total de lucros de 31,91 dólares. O Bot Sniper, gente, ele é baseado na minha principal estratégia manual na Derive. Qual que é a minha principal estratégia? Price Action utilizando 4 indicadores diferentes. RSI, MACD, suporte e resistência e bandas de Bollinger. Todos esses indicadores que eu coloco aqui na tela, que vocês estão vendo, ó, banda de Bollinger, MACD, RSI e zonas de suporte e resistência, que você faz lá os traços, as linhas, tudo está aqui no meu robô. Ó. Você pode ver indicador de banda de Bollinger, ativar banda de Bollinger e ativar banda de Bollinger rápida, tá vendo? Ó? Todas com verdadeiro para que o indicador esteja funcionando. Aqui ele faz um parcelamento de Gale, tá, gente? Ele perde uma entrada, depois ele faz a recuperação em 2 entradas diferentes. Aqui ele perdeu, ele vai fazer uma nova entrada, tá? Para fazer a recuperação. Quando você parcela o seu Gale, você não precisa entrar com uma stake muito alta. Você corta em 2, né, esse seu Gale para ficar mais baixo e ter menos exposição de banca. Mas vamos continuar aqui, ó. Indicador de suporte e resistência, indicador MACD, tá vendo, ó? Ele também está ligado, está em True. Aqui você começa o campo de estratégia. Da mesma forma que eu faço no manual, quando eu perco uma entrada, a minha primeira entrada, eu não costumo considerar diversos indicadores ao mesmo tempo. É uma entrada um pouco mais imprudente. Só que quando eu perco essa minha primeira entrada, a minha segunda eu já considero mais indicadores. Eu já espero melhores oportunidades. A mesma coisa acontece no Sniper, ó. Se no primeiro campo de estratégia o meu contador é 2,1 e a minha barreira 0,3, se eu perco aqui,
eu já passo para um contador 3, 2, fora também os indicadores. Na minha primeira entrada, uma candle de suporte e resistência. Na minha segunda e terceira entrada, já são 2 candles de suporte e resistência. Na minha primeira entrada da banda de Bollinger, é 4 por 2. Na segunda entrada, 6 por 2. E vai aumentando, 8 por 2, 10 por 2. Vai ficando cada vez mais complexa a minha estratégia para que a minha recuperação seja feita com uma maior probabilidade. Então isso que você faz manualmente, o Sniper também vai fazer. E você vai configurar, claro, de acordo com a sua banca e também a sua segurança. Aqui, por exemplo, eu estou com uma barreira em torno de 23% de retorno. A pessoa quiser começar com uma barreira segura, depois da recuperação, uma barreira mais segura ainda, um pouco mais arriscada. Aqui você tem realmente um robô que vai se assemelhar à sua estratégia manual. Como que você se comportaria diante de um loss? Eu vou aumentar a minha segurança agora. Vou aguardar uma oportunidade maior e melhor para que eu consiga me recuperar de uma sequência de loss. Tanto que a minha última estratégia, caso chegue até a minha quinta entrada, o meu contador sobe para 9, né? E a minha banda de Bollinger é 12 por 2. Meu período de suporte e resistência é 3. Então é sim uma inteligência artificial que se adapta de acordo com a sua preferência. Não vai ficar sempre na mesma coisa, né? E por que de repente eu parei de utilizar, galera? Depois que a Binary.com saiu, né, depois que ela migrou 100% para a Derive, ela tirou do ar aquela plataforma da Binary Bot, certo? Só que depois eles colocaram aqui na própria Derive uma nova Binary Bot aqui, tá vendo? Ó, vou abrir a Binary Bot e essa daqui é a nova plataforma deles. Opa, deixa eu apagar aqui meu ID do Telegram. Aqui, ó, tem essa nova plataforma da Binary Bot, só que a configuração dela, a API, é diferente da que nós tínhamos na Binary.com. E devido a esse problema, o robô Sniper ou qualquer outro robô que possui na verdade uma análise mais complexa, mais demorada, né? Quando ia fazer uma entrada, ele dava um erro, né? Que mudou lá o valor do profit do seu contrato e toda vez o robô ficava travando, gente. Ele ia começar a fazer uma nova entrada e dava aquela mensagem nesse log aqui. Ele informava assim: o contrato não foi reconhecido. O mercado subiu o profit saiu de $2 para 2,3 e ficava dando esse erro direto. E quando esse erro acontecia em uma sequência de martingales, né, que você precisava fazer uma recuperação, nós, muitas dessas vezes, fechávamos a operação assumindo um prejuízo, né? Se você começava aí, se esse erro começasse a dar no início da sua operação, provavelmente você ia fechar no prejuízo. Se você já tinha um bom tempo de operação do robô, lá com saldo positivo, e de repente ele dá o erro mais para frente, você assume, né, que o robô perdeu, né, que o robô ficou aqui numa sequência de loss, mas o seu lucro que estava interessante você vai ter que assumir. E devido a esse problema, nós paramos de utilizar como utilizávamos antes. Gente, era praticamente todo dia que eu postava story no Instagram, fazia vídeos aqui no YouTube, né? Toda vez mostrando dando lucro para mim. Só que agora, o meu programador tá fazendo a plataforma dessa interface aqui da Binary certinho, que vai substituir a minha plataforma Premium lá no Trader Consistente e também a plataforma avançada da Trader Bots Club
com essa nova linguagem. Então, desde o momento que eu estou utilizando o Sniper nessa nova plataforma, ele não deu mais problema. Aqui, gente, por exemplo, eu não estou no site da Derive. Isso aqui é apenas a máscara, tá? É o template que eu estou utilizando, mas não é o link da Derive.com. Aqui é um outro domínio, tá? Ó, vamos ver, ó. Ele entrou com 54 dólares agora para fazer uma recuperação utilizando uma estratégia um pouco mais demorada, né? Que ele tem que fazer aí uma recuperação com mais sinais sendo considerados. Na primeira ele fez uma entrada, pegou uma win. Vamos ver se agora na segunda recuperação ele faz novamente uma win, né? Já para de novo voltar para 5 dólares. Tanto que aqui eu não estava vendo, talvez eu aumente um pouco mais o meu gale, tá? Ó, ele vai fazer mais uma entrada com 12 dólares. Outra coisa também, gente, aqui ó, ele vai fazer outra entrada com 12 dólares, acertando, ele volta para a entrada inicial e continua trabalhando de novo. Essa plataforma aqui, gente, ela tem uma pegada mais diferente, ó. Fica tudo travado quando o bot está trabalhando. Você não consegue alternar para conta virtual, tá? Ó. E aqui embaixo o meu saldo não condiz com o meu saldo aqui de cima. Tá? Isso aqui eu não sei se o programador vai ter que mexer alguma coisa lá. Provavelmente sim, para que as informações casem de forma mais real. Porque aqui o meu balanço ele está aparecendo diferente aqui do meu valor real, né? Aqui é 16.300 e aqui está 15.876. Então tem ainda alguns ajustes a serem efetuados. Mas o mais importante é que a configuração agora está trabalhando. Vou mostrar para vocês agora, aqui na minha Trader Bots Club, o tamanho dessa minha configuração do Sniper, gente. Ó, volatilidade 10 aqui, beleza. Deixa eu pegar a minha aba 2. A aba 2, gente, é onde fica a análise do robô, tá? Essa aqui, ó, aba 2. Vocês vão ver que quando eu expandir o bloco 2, ele vai demorar para carregar, porque é muita estratégia colocada aqui, ó. Vou colocar um pouco aqui para o canto para não mostrar a estratégia, né? E vou expandir os blocos. Gente, tem 2.959 blocos dentro da minha aba 2. Olha como é estruturado esse robô. Vou dar um expand block, já apertei. Ele vai expandir os blocos agora. Olha a demora que ele tem para expandir esses blocos aí. Vamos esperar aí expandir e vocês vão ver o tamanho, ó, até para aguardar. Ó, aguardou, beleza, expandiu os blocos. Aba 2, a estratégia do robô. Nós temos aqui suporte e resistência já, as notificações. Eu estou subindo aqui, gente, vai demorar para acabar essa aba. Fica vendo aí, ó. Aqui, RSI, MACD também já está aqui, contador de tendência e agora as bandas de Bollinger. Gente, olha o tamanho desse bot. Eu estou subindo a estratégia aqui, ó. Tá vendo, ó? Tudo isso daqui é a leitura que o robô faz antes de efetuar uma entrada. Ah, Cristiano, mas eu posso trabalhar com ele de uma forma mais rápida? Eu sou obrigado a considerar todos os 4 indicadores? Não, você pode chegar aqui, ó, colocar false, tá vendo, ó? Aí você já não está mais utilizando banda de Bollinger. Ah, eu quero também desligar o suporte e resistência. Consegue desligar. Quero desligar agora o MACD. Consegue. Quero ligar agora só o suporte e resistência. Vem aqui, liga. Tá tudo já estruturado. Eu trabalho com todos os indicadores ligados, tá? Mas você pode trabalhar da forma que você quiser. Tá vendo aqui, ó? O bot não acabou. Ó, tô subindo. Ele tá ali. Quem conhece um pouco aí de programação e nunca viu isso aqui, pode estar falando, caramba, velho, é realmente uma coisa diferente. Porque olha isso aqui, gente. Ele não para de ter configuração. Tudo isso aqui eu fiz do zero, tá? Claro que ele não
tá nessa versão que eu fiz do início, ele começou menor, eu fui atualizando, otimizando o robô de acordo com as necessidades, de acordo com o meu aprendizado, né? Eu fui cada vez ficando mais esperto em questão de programação de bot e fui colocando cada vez mais indicadores no Sniper de acordo com a minha estratégia manual. E aí, ó, tá vendo? Ó, ele não acabou ainda. Ele tá lá, ó. Tudo considerando todos os indicadores, ou quando você desativa um deles, aí já entra em um outro bloco de análise. Mas olha isso aqui. Há quanto tempo que eu já estou subindo esse robô, gente? Olha isso aqui. Ó, acabou. Acabou agora. Olha o tanto de bloco que tem nele. Deixa eu colocar um colapse aqui novamente. Beleza. A aba 2 deve estar lá em cima agora. Mas vocês viram o tanto de configuração que tem em apenas um robô? E é por isso que eu falo. Não tem como pegar e falar que o Sniper é igual a qualquer coisa por aí. Não tem, porque ele vai, gente, alternar essa estratégia de acordo com o seu loss. Como é que está aqui o meu que está operando? Ainda vai pegar a recuperação. Por quê? Vai demorar um pouco essa entrada, porque tem que ser uma entrada mais prudente. Se ele perde essa entrada, ele já vai entrar agora numa banda de Bollinger, que vai ser 10 por 2, né? 10 de período por 2 de desvio. Período de suporte e resistência vai para 3. E aqui contador sobe para 7. Né? Tem que ter uma sequência de 7 tiques seguidos para cima ou para baixo. Tem que estar fora da banda de Bollinger, atravessando o meu MACD e também considerando suporte e resistência. É uma análise bem complexa, então ele sim está operando de acordo com uma estratégia que é pensada, porque é a que eu faço manualmente. Aqui eu até tive que fazer, galera, naquela época, né, que eu postava mais, eu fiz até um site, botsniper.com.br, ó. Aqui você tem até mais informações sobre ele, ó. Tem a minha estratégia principal do trader consistente, os melhores indicadores reunidos, barreira de compensação, operação personalizada. Vou ter que até atualizar aqui a minha página, né? Porque eu acabei de colocar mais uma estratégia. Então são 5 estratégias diferentes que você vai conseguir colocar. 4 tipos de martingales que você pode trabalhar nele. Todos também você consegue colocar. Tem alguns resultados que eu utilizava naquela época. Os indicadores que ele utiliza. Os robôs também, que ele também é liberado no mesmo pacote. E como que você adquire o uso do Sniper. O Sniper, gente, não é XML liberado. Hoje em dia, galera, ninguém mais vende XML. O XML, ele é praticamente o direito autoral da pessoa. Como que eu vou vender o meu XML do Sniper e dar para outra pessoa começar a piratear por aí? O Sniper é utilizado dentro da plataforma do trader consistente. Dentro do trader consistente você tem lá os robôs premiums, né? Nesses robôs premiums você vai lá selecionar. É como se fosse aqui, ó, a plataforma grátis aqui da Trader Bots Club, só que é uma plataforma premium e você vai escolher o robô aqui, ó. Você vai chegar, quero usar o bot Sniper. Você pega, seleciona, ele vai carregar e você vai conseguir utilizar. É assim que o Sniper funciona e é assim que você vai utilizar. Eu só estou esperando agora o meu programador terminar, né, essa atualização lá da plataforma, que ele já está fazendo, tanto que aqui, ó, você pode ver que nem o clique direito tem mais, tá vendo, ó? Opa, não sai não. Fiquei apertando direto aqui, ele quase saiu. O clique direito não tem, porque não pode ter para a pessoa procurar as abas do meu robô, né? Mas logo mais já estará disponível lá no meu painel de membros, tá? Essa nova atualização. E o Sniper nós voltaremos a utilizar, porque é uma ferramenta que eu estava utilizando muito, que dava aquela impulsionada no meu day trade, tá bom? Então é isso, gente. Espero ter deixado claro
como que o Sniper funciona um pouco mais, o porquê que eu parei de utilizar, o motivo, né, que foi a Binary que saiu, entrou uma nova Binary Bot, isso daí foi uma nova API e começou a dar erro lá na minha antiga. Aí agora com as atualizações corretas ele volta a funcionar, beleza? Então só um vídeo aí para falar realmente um pouco mais sobre o Sniper, que o pessoal estava me perguntando, principalmente aluno, falando dos bugs e tal, que é uma ferramenta que a gente utilizava, gente. E aquela coisa, a vantagem de você estar comigo aqui no Trader Consistente, aqui no meu canal, é que eu utilizo as ferramentas que eu comercializo, né? Se eu tô lá vendendo o Trader Consistente, se lá tem estratégias manuais, tem lá as plataformas, o método ABR, eu quero que eles sempre estejam funcionando, porque faz parte do meu dia a dia também. Eu não sou um cara que vai entrar nesse mercado agora, porque é um mercado que está em alta, que o pessoal faz lá um anúncio patrocinado, mostra moto, mostra lancha, mostra casa, mas não utiliza a ferramenta. Eles vendem a ferramenta com o marketing de que eles estão ganhando dinheiro, mas não é, gente. Aqui eu utilizo. Eu preciso dela funcionando porque faz parte do meu dia a dia. E isso vocês podem ter certeza, que melhorias, otimizações, eu estou sempre trabalhando em cima delas também, beleza? Então é isso aí, gente. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Bot Sniper tá voltando, finalmente tá voltando aí. Mas alunos também, fiquem despreocupados aí que logo mais o desafio do Sniper volta também, assim que já tiver 100%. E é isso aí, galera, tá bom? Segue aí no Instagram, não esquece, o cristiano.pereira, que é onde eu posto lá os fechamentos de uma forma mais rápida, né? Mas é isso aí, o vídeo já ficou longo, eu não ligo para tempo de vídeo, eu ligo para deixar tudo bem detalhado para vocês aí, tá bom? Então é isso, galera, boa terça-feira a vocês, até mais, tchau!